Bem-vindos ao Pod Nutri e hoje a gente vai mergulhar no mundo das dietas low carb. Mas não é só para entender o básico. Vocês já sabem que a gente vai além, né? A ideia é a gente desvendar os mitos e as polêmicas que cercam esse estilo de vida alimentar. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem como base o livro Uma Dieta Além da Moda, do Dr. José Souto, um dos maiores especialistas em low carb e saúde metabólica. E também a série dele no YouTube. Então prepare-se para questionar tudo que vocês achavam que sabiam. Será que low carb prejudica o fígado? Ou os rins? E a saúde óssea como fica? Aumenta o colesterol, vamos mandar essas e outras questões. O mais interessante da low carb é que ela questiona várias verdades sobre a alimentação, que a gente sempre ouve por aí. A gente sempre ouve falar que tudo é uma questão de calorias que entram, calorias que saem. Mas será que é simples assim? Pois é. E é aí que o Dr. Souto já começa nos provocando. Ele traz a história de uma mulher que teve um ganho de peso considerável. E aí todo mundo, incluindo os médicos, achou que era por causa de excessos na alimentação. Mas a verdadeira causa era um tumor gigante no ovário. O que você acha disso? Essa história mostra pra gente que o corpo humano não é uma calculadora de calorias, essa ideia. De que pra você saber se vai emagrecer ou engordar, é só subtrair as calorias que você comeu, das que você gastou. É uma simplificação, que não leva em conta a complexidade do nosso organismo. É verdade. E essa história realmente ilustra bem como o balanço energético do corpo é muito mais complexo do que a gente imagina. É um sistema regulado por hormônios. E cada alimento impacta esses hormônios de maneira diferente, então ficar só contando calorias. Como se fosse uma matemática simples, ignora essa peça fundamental do quebra-cabeça. Você já tinha parado para pensar nisso? Pensa bem, você colocaria a pizza no tanque do seu carro? A pizza tem calorias, mas seu carro precisa de um tipo específico de combustível para funcionar. Nossos corpos são parecidos. Diferentes alimentos agem de forma específica nos nossos hormônios. E focar só nas calorias é um erro. É isso aí. E é para a gente entender melhor essa ideia. O Dr. Souto apresenta a hipótese carboidrato-insulina, que explica como os carboidratos, principalmente os refinados, podem causar pico de insulina e como a insulina é um hormônio que promove o armazenamento de gordura. Isso pode levar ao ganho de peso e a outros problemas metabólicos. Faz sentido, né? Sim, essa hipótese ajuda a gente a entender, porque as dietas low carb podem ser eficazes para perder peso. Ao reduzir o consumo de carboidrato, você minimiza esses picos de insulina, o que pode permitir que seu corpo mude de armazenar gordura para queimar gordura. Parece bem direto, né? Mas é aqui que a coisa fica interessante. A hipótese carboidrato-insulina. Embora útil, não é a história completa. O que você acha disso? Exatamente. Os processos metabólicos do corpo são incrivelmente complexos. Por exemplo, a proteína também estimula a liberação de insulina, mas demonstrou promover a perda de peso e a saciedade. Então a gente tem essa situação aparentemente contraditória, onde carboidratos e proteínas podem aumentar a insulina, mas tem efeitos muito diferentes no nosso peso e saúde em geral. É por isso que a gente precisa olhar além de mecanismos isolados e considerar a interação de vários fatores. O corpo humano é incrível, né? Com certeza. E se a gente conectar isso ao panorama geral, fica claro que focar em um único hormônio ou mecanismo pode ser enganoso. E o Dr. Souto sugere que uma parte importante dessa história gira em torno do aumento dos alimentos ultraprocessados. E aí falando sobre isso, o Dr. Souto destaca o papel significativo desses alimentos nas dietas modernas. Eles são frequentemente baratos, facilmente disponíveis e, o mais importante, projetados para serem hiperpalatáveis, ou seja, extremamente saborosos. Você se identifica com isso? E essa hiperpalatabilidade é a chave. Esses alimentos são formulados para fazer a gente querer comer mais, muitas vezes, muito além das nossas necessidades reais. E isso pode contribuir para a epidemia de obesidade, principalmente em grupos socioeconômicos mais baixos, que podem ter acesso limitado a alimentos frescos e integrais. Isso não se trata apenas de carboidratos versus gordura, ou calorias que entram versus calorias que saem, os tipos de alimentos que a gente consome. Principalmente a prevalência dessas opções altamente processadas. Desempenham um papel crucial na nossa saúde metabólica. É um convite para a gente repensar nossos hábitos, né? O fascinante é que mesmo sem adotar uma dieta low carb completa, simplesmente reduzir a ingestão desses alimentos ultraprocessados pode ter impacto positivo na sua saúde. Que tal experimentar? Boa. Agora vamos falar do elefante na sala, o medo de que o low carb seja perigosa. Todo mundo já ouviu os alertas. Sobre potenciais danos aos nossos órgãos, o que te preocupa em relação a isso? Sim, e o Dr. Souto desmistifica esses mitos sistematicamente. Começando pela saúde do fígado. Tem gente que acha que comer gordura leva ao fígado gorduroso. Ele usa um exemplo que faz a gente pensar. O foie gras, a iguaria francesa. Ele feita forçando os gansos a comerem quantidades absurdas de carboidratos, não de gordura. E isso causa o fígado gorduroso, não é mesmo? Exatamente. Estudos mostraram que dietas low carb podem inclusive melhorar as condições de fígado gorduroso. Isso destaca a importância da gente analisar as evidências, em vez de confiar em suposições simplistas. Outro grande medo é que a low carb
com a sua ênfase em proteínas, prejudica os genes. Você também tem essa preocupação. Mas esse medo é baseado em pesquisas desatualizadas, que não se aplicam a indivíduos saudáveis. O Dr. Salto cita um estudo de longo prazo, onde uma dieta com alto teor de proteínas e baixo teor de carboidratos não prejudicou a função renal em pacientes que já tinham doença renal pré-existente. Isso é realmente tranquilizador. Para quem se preocupa com a saúde renal, ao seguir uma dieta low carb. E quanto à saúde óssea? Tem gente que se preocupa que cortar carboidratos enfraqueça os ossos. O que você pensa sobre isso? Este é outro equívoco. A ingestão adequada de proteínas é crucial para a saúde óssea, assim como exercícios com peso. Assim como nossos músculos precisam do combustível, certo? Para crescer. Nossos ossos precisam dos blocos de construção da proteína e do estímulo da atividade física para se manterem fortes. Você pratica exercícios regularmente. E por falar em músculos, vamos desmistificar o mito de que low carb impede o ganho muscular. Desde que sua ingestão de proteína seja suficiente, o crescimento muscular pode acontecer, mesmo com restrição de carboidratos. O Dr. Souto até aponta exemplos de atletas que usam abordagens low carb com sucesso, parece que com planejamento adequado. A low carb não precisa ser uma barreira para construir músculos. E você já tentou alguma dieta com restrição de carboidratos? Agora, falando em sucesso a longo prazo, muita gente luta para se manter em qualquer dieta por muito tempo. A crítica comum é que a perda de peso inicial na low carb é frequentemente recuperada, né? E isso é verdade para a maioria das dietas, não apenas para low carb. Tem mais a ver com a adesão do que com a dieta em si. Vários fatores influenciam. Se alguém consegue ou não seguir uma dieta a longo prazo, como preferências individuais, estilo de vida, sistemas de apoio. O Dr. Souto faz uma analogia brilhante com o exercício. Só porque as pessoas desistem da academia, não significa que o exercício seja ineficaz. É importante encontrar uma abordagem alimentar que se adapte às suas necessidades individuais. E que você consiga manter ao longo do tempo. O que você acha disso? E essa é uma ótima transição para o nosso próximo ponto. O Dr. Souto mergulha na importância de reconhecer que low carb não é uma solução única para todos. Ele enfatiza a necessidade de abordagens personalizadas e destaca como diferentes indivíduos podem se beneficiar de graus variados de restrição de carboidratos. Alguns podem prosperar com uma dieta cetogênica, muito rigorosa, enquanto outros podem achar uma abordagem low carb, mais moderada, mais sustentável. Então tudo se resume em encontrar o que funciona melhor para você. Quais são algumas coisas para se ter em mente? Ao descobrir sua própria abordagem low carb. Um aspecto crucial é entender sua própria saúde metabólica, quaisquer condições subjacentes que você possa ter. Por exemplo, indivíduos com diabetes ou resistência à insulina podem precisar de uma abordagem mais restritiva, comparado com alguém que é geralmente saudável e simplesmente deseja perder alguns quilos. O que você acha disso? É aí que trabalhar com um profissional de saúde experiente. Vai ser tão valioso, né? A gente pode te ajudar. Agora, criar um plano low carb que atenda às suas necessidades e objetivos específicos. Quais outros fatores devem ser considerados ao personalizar uma abordagem low carb? Bem, seu estilo de vida e suas preferências são essenciais. Você é alguém que gosta de cozinhar e preparar as refeições do zero. Ou você depende mais de alimentos prontos. Seu nível de atividade física também é importante. Atletas ou indivíduos altamente ativos podem precisar ajustar sua ingestão de carboidratos, com base em suas demandas de treinamento. Você se encaixa em qual perfil? É realmente sobre estar atento. Entender como diferentes escolhas se encaixam no seu contexto único. Quais são algumas dicas práticas? Para quem está começando uma jornada low carb. Comece reduzindo gradualmente a ingestão de carboidratos refinados, como bebidas açucaradas, lanches processados, pão branco. Concentre-se em incorporar mais alimentos. Integrais e não processados, como vegetais, carnes, gorduras saudáveis. Não tenha medo de experimentar e encontrar o que funciona melhor para você. E lembre-se, não se trata de perfeição. Trata-se de fazer mudanças sustentáveis, que apoiem sua saúde e bem-estar geral. O que você acha disso? Agora vamos mergulhar em outro aspecto interessante da low carb, o papel do jejum. O Dr. Souto explora como períodos de jejum podem complementar uma abordagem low carb e potencialmente aumentar seus benefícios. Isso é fascinante. O jejum tem ganhado muita atenção recentemente. E é interessante ver como ele se conecta com os princípios low carb. Você já experimentou jejum? Sim. E é importante entender que o jejum não se trata apenas de se privar de comida. É uma abordagem estratégica que pode ter um impacto profundo nos seus processos metabólicos. Você pode explicar um pouco mais sobre como o jejum funciona em conjunto com a low carb? Claro. Quando você restringe carboidratos, seu corpo começa a mudar sua fonte de combustível, de glicose para gordura. Essa mudança metabólica é um componente chave das dietas low carb. O jejum pode acelerar esse processo, esgotando ainda mais as reservas de glicose do seu corpo e levando você a depender mais da gordura para obter energia. Então é como dar ao seu corpo um empurrãozinho maior, para o modo de queima de gordura. O que você acha dessa ideia? Exatamente. E há evidência sugerindo que combinar low carb com jejum intermitente
pode levar a perda de peso mais significativa, melhor controle do açúcar no sangue e outros benefícios metabólicos. E é aqui que a coisa ficou um pouco mais complexa, né? Existem diferentes tipos de jejum. E é importante entender qual pode ser mais adequado às suas necessidades e objetivos individuais. Você conhece os diferentes tipos? Com certeza, o jejum intermitente, que envolve alternar entre períodos de alimentação e jejum, é uma abordagem popular e existem vários métodos dentro do jejum intermitente, como o método 168, onde você jejua por 16 horas e tem uma janela de alimentação de 8 horas, ou o método 5.2, onde você come normalmente por 5 dias e restringe as calorias para 500-600, por 2 dias não consecutivos. Qual te parece mais interessante? É como escolher a rotina de exercício certa, né? Existem diferentes opções e encontrar aquela que se alinha com seu estilo de vida. E preferências é fundamental. O que a gente deve considerar ao decidir se como incorporar o jejum a uma dieta low carb? Sua saúde geral é primordial. Indivíduos com certas condições médicas, como diabetes ou transtornos alimentares, devem consultar seu médico antes de tentar qualquer forma de jejum, suas preferências pessoais. E rotina diária também são importantes. Se você achar difícil ficar longos períodos sem comer, uma janela de jejum mais curta pode ser mais adequada. O que você acha? E é sempre uma boa ideia começar devagar e aumentar gradualmente a duração do jejum, à medida que seu corpo se adapta. Agora, o Dr. Souto também aborda algumas preocupações específicas e potenciais desvantagens das dietas low carb. O que eu acho importante a gente abordar, ele reconhece que algumas pessoas podem sentir efeitos colaterais, especialmente durante a fase inicial de adaptação. Você já passou por isso. Sim. Todo mundo já ouviu falar da gripe cetogênica, né? Que pode envolver sintomas como dor de cabeça, fadiga, náusea. É o que a gente deve se preocupar. A gripe cetogênica é geralmente temporária e pode ser minimizada, garantindo a ingestão adequada de eletrólitos, mantendo-se hidratado e fazendo a transição gradual para uma dieta low carb. Normalmente ela desaparece à medida que seu corpo se adapta a usar a gordura como sua principal fonte de combustível. É como passar por uma espécie de desintoxicação à medida que seu corpo se ajusta a uma nova maneira de funcionar. Incrível, né? Exatamente. E embora a low carb possa ser altamente eficaz para muitos, o Dr. Sutton enfatiza que ela não é uma cura milagrosa. É uma mudança de estilo de vida que requer compromisso e esforço contínuo. Para manter seus benefícios, Ele também alerta quanto à possibilidade de deficiências nutricionais se uma dieta low carb não for bem planejada. O que você pensa sobre isso? Sim, é crucial prestar atenção à ingestão de nutrientes, especialmente ao reduzir significativamente certos grupos de alimentos. Uma dieta low carb balanceada deve incluir muitos vegetais sem amido, gorduras saudáveis e fontes adequadas de proteína. E trabalhar com um profissional de saúde ou um nutricionista registrado pode ser inestimável para garantir que você esteja atendendo às suas necessidades nutricionais. O que você recomenda? O Dr. Souto incentiva a todos a abordarem as informações sobre dieta com um olhar crítico. Não sigam tendências ou dogmas cegamente. Eduquem-se, compreendam a ciência e experimentem para encontrar o que funciona melhor para o seu corpo e estilo de vida únicos. E lembre-se, não se trata de alcançar uma versão idealizada, de alimentação perfeita. Trata-se de fazer escolhas sustentáveis que apoiem sua saúde e bem-estar geral a longo prazo. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar como o Dr. Souto desmistifica mitos comuns sobre o impacto das dietas low carb em órgãos específicos, como os rins e os ossos. Fiquem ligados para mais insights fascinantes. De volta ao nosso mergulho profundo no mundo low carb, já exploramos as complexidades do balanço energético do corpo e o impacto dos alimentos ultraprocessados. Agora vamos enfrentar alguns mitos persistentes que rondam o low carb e seus efeitos em órgãos específicos. E aí? Pronto para desmascarar esses mitos. Um dos grandes vilões é a saúde renal. Muita gente acredita que uma dieta rica em proteínas e pobre em carboidratos sobrecarrega os rins e causa danos. Você já ouviu isso? Essa é uma ideia errada, que se baseia em pesquisas antigas, focadas em pessoas com doenças renais pré-existentes. Para indivíduos saudáveis, não há evidências de que um aumento moderado na ingestão de proteínas seja prejudicial. Interessante. O Dr. Souto destaca isso, citando um estudo publicado no New England Journal of Medicine, nada menos. O estudo acompanhou pacientes com diabetes tipo 2, em doença renal, que foram submetidos a uma dieta rica em proteínas e low carb, ou a uma dieta padrão com menos proteínas. E os resultados foram bastante reveladores. Impressionante. O estudo descobriu que o grupo que seguiu a dieta rica em proteínas e low carb teve uma função renal melhor após 2 anos, em comparação ao grupo da dieta padrão. Eles também tiveram menor probabilidade de sofrer declínio na função renal, o que é uma grande preocupação para quem tem nefropatia diabética. É incrível como isso desafia a ideia de que proteína é automaticamente ruim para os rins. Parece que a gente precisa questionar mais o que houve por aí e buscar informações confiáveis, né? É um exemplo perfeito da importância da gente basear nossas decisões alimentares em evidências sólidas, em vez de medos infundados. E isso vale para outras preocupações também, como o mito de que dietas low carb enfraquecem os ossos.
Eu também já ouvi falar disso. O raciocínio parece ser que se você não come carboidratos suficientes, seu corpo começa a tirar cálcio dos ossos para manter o equilíbrio e pegar, levando à osteoporose. O que você acha disso? Faz sentido para você. Novamente, isso se baseia numa compreensão equivocada de como o corpo regula seu pH. Nossos corpos têm sistemas de tamponamento incrivelmente eficientes para manter o pH do sangue dentro de uma faixa muito estreita, independentemente da nossa dieta. Então, nossos corpos não estão apenas reagindo passivamente. A acidez dos alimentos que a gente ingere. Que incrível a capacidade de adaptação do nosso organismo. De jeito nenhum. E quando se trata da saúde óssea, o Dr. Souto enfatiza que ingestão adequada de proteínas é essencial para ossos fortes, assim como nossos músculos precisam de proteína para se reconstruir e reparar. O mesmo acontece com nossos ossos. Faz sentido. Principalmente quando a gente considera que o osso é um tecido vivo, em constante processo de quebra e reconstrução. E para construir osso novo, você precisa de proteína. Exatamente, assim como na construção muscular. O exercício com peso também é crucial para a saúde óssea. O estresse mecânico de atividades como caminhar, correr ou levantar pesos estimula a remodelação óssea e os fortalece ao longo do tempo. Você se exercita regularmente. Então é a combinação de fornecer os blocos de construção certos, através da proteína, e desafiar nossos ossos através da atividade física, que os mantém fortes e saudáveis. É como uma equipe trabalhando em conjunto. Exatamente. E aqui que o Dr. Souto faz outra observação interessante. Ele argumenta que o medo em torno da proteína e seus supostos efeitos negativos nos rins e ossos decorre do que ele chama de pensamento mecanicista. Pensamento mecanicista, o que é isso? Parece complicado. É a tendência de isolar um único mecanismo no corpo e presumir que ele conta toda a história. Por exemplo, focar apenas no fato de que o metabolismo das proteínas produz certos subprodutos que precisam ser filtrados pelos rins, sem considerar a complexa interação de outros fatores envolvidos na saúde renal. Então é como olhar para uma pequena peça de um quebra-cabeça e tentar deduzir a imagem inteira, sem ver todas as outras peças. É como se a gente estivesse simplificando demais, algo que é muito complexo. Exatamente. Isso pode levar a conclusões erradas e medos infundados. O Dr. Souto enfatiza que nossos corpos são sistemas incrivelmente complexos e adaptáveis. Eles não funcionam isoladamente, mas sim através de uma sinfonia de processos interconectados. E quando a gente tenta simplificar demais esses processos, a gente corre o risco de perder a visão geral. É como tentar entender uma orquestra, ouvindo apenas um instrumento. Perfeito. Isso se aplica a outros aspectos das dietas low carb também. Veja o mito de que ela impede o ganho muscular. Este é outro exemplo de pensamento mecanicista em ação. A lógica parece ser que quando você está reduzindo carboidratos, você está privando seu corpo da sua principal fonte de energia. Então ele vai começar a quebrar músculos para obter combustível. Você já pensou nisso? Mas como a gente discutiu antes, nossos corpos são incrivelmente adaptáveis. Quando você restringe carboidratos, seu corpo muda para usar gordura como sua principal fonte de combustível. E contanto que você esteja consumindo proteína suficiente, você estará fornecendo ao seu corpo os blocos de construção que ele precisa para reparar e construir músculos. Na verdade, há evidências crescentes sugerindo que uma dieta low carb rica em proteínas pode ser altamente eficaz, tanto para ganho muscular quanto para perda de gordura. É como acionar um interruptor no seu corpo, dizendo a ele para usar suas reservas de gordura para obter energia, enquanto ainda suporta o crescimento muscular. Incrível como o corpo se adapta, né? Exatamente. E o Dr. Souto cita vários estudos, demonstrando que indivíduos que seguem dietas low carb bem formuladas podem ganhar massa muscular com sucesso, enquanto perdem gordura simultaneamente. Isso desafia a noção convencional de que você precisa de toneladas de carboidratos para alimentar seus treinos e construir músculos. Interessante agora. Isso nos leva a outro ponto importante, que o Dr. Souto enfatiza ao longo do livro. Low carb não se trata apenas de restrição. É sobre priorizar certos alimentos em detrimento de outros. Ele frequentemente usa a frase priorizar proteínas. Isso significa garantir que uma parte significativa da sua ingestão calórica diária venha de fontes ricas em proteínas, como carne, peixe, ovos e laticínios. Você costuma consumir esses alimentos. E essa priorização da proteína tem múltiplos benefícios. Ajuda a regular o apetite, promove saciedade e, como a gente acabou de discutir, apoia o crescimento muscular. Também tem implicações importantes para o controle do açúcar no sangue, o que é especialmente relevante. Para indivíduos com diabetes ou resistência à insulina, a proteína não aumenta os níveis de açúcar no sangue, tanto quanto os carboidratos, tornando uma parte crucial de uma dieta metabolicamente saudável. Então não se trata apenas do que você não está comendo, numa dieta low carb, mas também do que está comendo, e certificando-se que você está obtendo nutrientes suficientes que seu corpo precisa para prosperar. É uma mudança de mentalidade importante, você não acha? Precisamente. E isso nos leva de volta à importância de uma abordagem holística para a saúde. Low carb não é uma solução mágica, é uma ferramenta que pode ser incrivelmente poderosa quando usada corretamente, como parte de um estilo de vida mais amplo, que inclui atividade física regular, gerenciamento do estresse,
E sono adequado. Trata-se de criar um efeito sinérgico, onde todos esses elementos trabalham juntos, para otimizar seu bem-estar geral. É como cuidar de todas as áreas da sua vida, para ter mais saúde e qualidade de vida. Agora vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre um tópico que geralmente causa confusão e medo. Não Se trata de dietas low carb. Ah, sim. O dilema do colesterol. A gente ouve há décadas que colesterol alto é ruim para o coração. Então é compreensível que as pessoas se preocupem com uma dieta que geralmente é mais rica em gordura. Você também tem essa preocupação. E esse medo é ainda mais alimentado pelo fato de que alguns indivíduos experimentam um aumento nos seus níveis de colesterol quando adotam uma dieta low carb pela primeira vez. Mas o Dr. Souto argumenta que a gente foi além dos números em um teste de colesterol. E entender as nuances do metabolismo do colesterol faz sentido, né? Às vezes a gente fica preso a números. Esquece de olhar para o contexto geral. Exatamente. O colesterol não é inerentemente bom ou ruim. É um componente crucial das nossas membranas celulares, hormônios e outros processos vitais do corpo. Então é mais complicado do que simplesmente mirar no menor número de colesterol possível. Parece que o corpo humano é cheio de sutilezas, né? Muito mais complicado. E é aqui que entra um conceito de subtipos de colesterol. Nem todas as partículas de colesterol são criadas iguais. Subtipos de colesterol. O que são subtipos de colesterol? Você pode explicar isso pra gente? Confesso que é curioso. Claro. Existem diferentes tipos de partículas de colesterol no nosso sangue, categorizadas principalmente como lipoproteína de baixa densidade, LDL, e lipoproteína de alta densidade, HDL. O LDL é frequentemente chamado de colesterol ruim, porque ele foi associado ao acúmulo de placa nas artérias, enquanto o HDL é considerado bom, porque ele ajuda a remover o colesterol da corrente sanguínea. Essa é a distinção básica que todo mundo já ouviu. Mas parece que tem mais na história. Tem sim. Dentro da categoria LDL, existem subtipos adicionais. E esses subtipos diferem em tamanho e densidade. Algumas partículas de LDL são grandes e fofas, enquanto outras são pequenas e densas. E são essas partículas de LDL pequenas e densas que são particularmente problemáticas. Então não se trata apenas da quantidade total de LDL, mas também do tipo de partículas de LDL que você tem. Interessante como um exame simples pode ter tantas nuances. Precisamente. E é aqui que o Dr. Souto desafia a sabedoria convencional em torno do colesterol e das dietas low carb. Ele argumenta que, embora alguns indivíduos possam ver um aumento em seu colesterol LDL total em uma dieta low carb, esse aumento é frequentemente impulsionado pelas partículas de LDL maiores e menos prejudiciais. Então, mesmo que o número total possa aumentar, o perfil de risco real pode não estar mudando tão drasticamente. É como se a gente precisasse olhar além da superfície, né? Exatamente. Em alguns casos, os indivíduos podem até ver uma mudança para um perfil de colesterol mais favorável, com um aumento no HDL e uma diminuição nos triglicerídeos, outro tipo de gordura encontrado no sangue, que foi associado a doenças cardíacas. Parece que a gente precisa se afastar dessa abordagem baseada no medo ao colesterol e se concentrar numa compreensão mais matizada de suas várias formas e funções. Concordo. O Dr. Souto enfatiza que quando a gente se concentra em melhorar nossa saúde metabólica geral, por meio de uma dieta low carb, exercícios regulares e outras escolhas saudáveis de estilo de vida, muitas vezes a gente vê mudanças positivas no nosso perfil de colesterol, que podem realmente reduzir o risco de doenças cardíacas. Então trata-se de abordar as causas profundas da disfunção metabólica, em vez de apenas perseguir números em um teste de colesterol. É como cuidar da raiz do problema, em vez de apenas podar as folhas. Exatamente. E é importante lembrar que todo mundo responde de forma diferente às mudanças na dieta. Alguns indivíduos podem ver uma melhora dramática nos seus níveis de colesterol em uma dieta low carb, enquanto outros podem experimentar uma mudança mais modesta. Isso destaca mais uma vez a importância de abordagens personalizadas e de trabalhar com um profissional de saúde experiente, que possa te ajudar a interpretar seus resultados individuais e fazer ajustes conforme necessário. Cada pessoa é única e precisa de um acompanhamento individualizado, né? Agora vamos passar para outra área, onde as dietas low carb frequentemente enfrentam críticas. Sustentabilidade. Os críticos argumentam que, embora essas dietas possam ser eficazes para perda de peso a curto prazo, elas são muito restritivas e difíceis de manter a longo prazo. Sim, eu já ouvi muito isso. As pessoas se preocupam em perder seus alimentos favoritos e se sentirem privados, o que pode levar a desejos e eventualmente a desistir da dieta completamente. Você já sentiu isso? E é aqui que o Dr. Souto traz um ponto importante. Sustentabilidade não se trata apenas de força de vontade ou privação. É sobre encontrar uma maneira de comer que se encaixe no seu estilo de vida e que você consiga realmente apreciar. Ele frequentemente fala sobre a importância da liberdade alimentar numa dieta low carb. Eu adoro essa ideia. É como se a low carb não precisasse ser sinônimo de sofrimento. Certo. Não se trata de seguir um conjunto rígido de regras ou eliminar grupos inteiros de alimentos para sempre. É sobre fazer escolhas conscientes, que se alinhem com seus objetivos e preferências. Então é mais sobre mudar a sua mentalidade e desenvolver um relacionamento mais saudável com a comida, em vez de encarar a comida como inimiga.
A gente pode aprender a fazer escolhas conscientes e prazerosas. Com certeza. E aqui que é a ênfase do Dr. Sulto, em priorizar proteínas e alimentos integrais e não processados. Se torna crucial. Quando você se concentra nessas opções ricas em nutrientes, você naturalmente começa a eliminar os alimentos altamente processados, açucarados e refinados, que podem levar a desejos e excessos. É como criar uma base de alimentos nutritivos, que te deixam satisfeito e energizado, em vez de lutar constantemente contra desejos. E se sentir privado. Parece que a chave é encontrar um equilíbrio entre saúde e prazer, né? Exatamente. E é importante lembrar que a flexibilidade e o prazer são componentes-chave da sustentabilidade a longo prazo. Sim. O Dr. Souto frequentemente fala sobre incorporar indulgências planejadas em um estilo de vida low carb. Eu adoro essa ideia. É como se a gente pudesse ter o melhor dos dois mundos. Sim. Isso significa permitir-se desfrutar de seus alimentos favoritos ocasionalmente, sem se sentir culpado, ou como se estivesse trapaceando. A chave é fazer isso conscientemente e com moderação, sem deixar que essas indulgências atrapalhem seu progresso geral. Então é sobre encontrar um equilíbrio que funcione para você, certo? Não se trata de ser perfeito o tempo todo, mas sim de fazer escolhas sustentáveis, que apoiem sua saúde e bem-estar geral. Precisamente. E isso nos leva a outro aspecto crucial da sustentabilidade, a mentalidade. O Dr. Souto enfatiza a importância de mudar seu foco da perda de peso a curto prazo para a saúde a longo prazo. Trata de adotar um estilo de vida que você possa realisticamente manter nos próximos anos, em vez de apenas perseguir um número na balança. Exatamente. E isso requer uma mudança de mentalidade, de restrição e privação, para empoderamento e escolha. Trata-se de reconhecer que você tem o poder de tomar decisões informadas sobre sua saúde e criar uma maneira de comer que suporte seus objetivos e te faça se sentir melhor. Este é um ponto tão importante. Não se trata de seguir um plano de dieta rígido para sempre. Trata-se de desenvolver uma maneira sustentável e agradável de comer, que se torne parte integrante da sua vida. Agora vamos abordar outra preocupação comum. Em torno das dietas low carb, potenciais deficiências nutricionais. Os críticos argumentam que ao restringir certos grupos de alimentos, você inevitavelmente vai perder vitaminas e minerais essenciais. Essa é uma preocupação válida, especialmente quando a gente considera que muitas pessoas já lutam para obter nutrientes suficientes de suas dietas, mesmo sem restringir certos alimentos. Você se preocupa com isso? O Dr. Souto reconhece essa preocupação e enfatiza a importância do planejamento cuidadoso e da atenção em gestão de nutrientes em uma dieta low carb. Ele frequentemente fala sobre a importância da densidade de nutrientes. Certo. Isso significa escolher alimentos ricos em vitaminas, minerais e outros compostos benéficos. Então não se trata apenas de cortar carboidratos, é sobre certificar-se de que você está substituindo esses carboidratos por alternativas ricas em nutrientes. É como tocar alimentos vazios, por alimentos que realmente nutrem o corpo. Exatamente. E é aqui que o foco em alimentos integrais e não processados se torna crucial. Coisas como vegetais sem amido, frutas com baixo teor de açúcar, gorduras saudáveis e fontes de proteína de alta qualidade devem formar a base de uma dieta low carb bem planejada. Trata-se de fazer com que cada mordida conte, Escolher alimentos que não apenas satisfaçam sua fome, mas também nutram seu corpo de dentro para fora. Precisamente. E se você estiver preocupado com potenciais deficiências nutricionais, trabalhar com um nutricionista registrado ou profissional de saúde especializado em nutrição low carb pode ser inestimável. Eles podem te ajudar a avaliar suas necessidades individuais e criar um plano personalizado que garanta que você esteja recebendo todos os nutrientes que seu corpo precisa para prosperar. É como ter um roteiro personalizado para navegar no mundo low carb e garantir que você não está apenas perdendo peso, mas também otimizando sua saúde geral. Agora vamos passar para outra área, onde as dietas low carb mostravam resultados promissores. Controle do açúcar no sangue. Isso é particularmente relevante para indivíduos com diabetes tipo 2 ou pré-diabetes. A gente frequentemente ouve que os carboidratos são os principais culpados pelos picos de açúcar no sangue. E que ao reduzir os carboidratos, a gente pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue com mais eficácia. Essa é a premissa básica. E há um corpo significativo de pesquisas que apoiam essa ideia. O Dr. Souto destaca vários estudos, demonstrando que dietas low carb podem levar a melhorias significativas no controle do açúcar no sangue, muitas vezes até superando os efeitos da medicação, em alguns casos. Nossa, isso é incrível. Realmente desafia a abordagem convencional para o gerenciamento do diabetes, que muitas vezes depende fortemente de medicamentos. É como se a alimentação pudesse ser uma ferramenta poderosa para controlar a doença. Sim, e é importante entender por que as dietas low carb são tão eficazes. Para o controle do açúcar no sangue, como a gente discutiu antes, os carboidratos, especialmente os carboidratos refinados, como açúcar e farinha branca, são rapidamente decompostos em glicose na corrente sanguínea, E esse influxo rápido de glicose desencadeia a liberação de insulina, o hormônio responsável por transportar a glicose para as nossas células para obter energia. Exatamente. Mas para indivíduos com resistência à insulina,
Esse processo é prejudicado. Suas células não respondem à insulina tão eficazmente, levando a níveis elevados de açúcar no sangue. Então é como um engarrafamento, onde a glicose não consegue entrar nas células com eficiência, causando um acúmulo na corrente sanguínea. Que ótima analogia. É isso mesmo. E essa elevação crônica do açúcar no sangue pode ter consequências graves, levando a complicações como danos nos nervos, problemas de visão, doença renal e doença cardíaca. E como a dieta low carb ajuda a aliviar esse problema? Ao reduzir a ingestão de carboidratos, está essencialmente reduzindo a quantidade de glicose, que entra na corrente sanguínea em primeiro lugar. Isso diminui a demanda por insulina e ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue. É como fechar a torneira do influxo de glicose, dando ao seu corpo a chance de recuperar o atraso e processá-la com mais eficácia. Incrível como pequenas mudanças na dieta podem ter um impacto tão grande na saúde. Precisamente. E com proteína e a gordura não causam os mesmos picos rápidos de açúcar no sangue que os carboidratos, elas se tornam as fontes de combustível preferenciais em uma dieta low carb, apoiando ainda mais o controle do açúcar no sangue. Então é uma abordagem multifacetada, que aborda a causa raiz do problema, em vez de apenas tentar gerenciar os sintomas com medicamentos. É como tratar a doença, em vez de apenas aliviar os sintomas. Exatamente. E é aqui que o Dr. Suto enfatiza o potencial das dietas low carb para não apenas gerenciar o diabetes, mas também revertê-lo em alguns casos. Reverter o diabetes. Isso parece bom demais para ser verdade. Você realmente acredita que isso é possível? Parece, mas há evidências crescentes, sugerindo que é possível para alguns indivíduos. O Dr. Souto cita vários estudos, em que os participantes que seguiram uma dieta low carb bem formulada foram capazes de alcançar melhorias significativas no controle do açúcar no sangue, reduzir sua dependência de medicamentos e, em alguns casos, até mesmo interromper a medicação completamente. Isso é incrivelmente esperançoso. Mostra que há potencial para mudanças reais e duradouras, por meio de intervenção dietética. É como se a comida pudesse ser um remédio. Com certeza. E destaca o poder de abordar a disfunção metabólica subjacente, que impulsiona o diabetes tipo 2, em vez de apenas gerenciar os sintomas. Mas é importante lembrar que esta não é uma solução rápida, né? Requer uma mudança significativa no estilo de vida e compromisso contínuo para manter esses resultados. Absolutamente. E é crucial trabalhar em estreita colaboração com um profissional de saúde para monitorar seu progresso, ajustar a medicação conforme necessário e garantir que você esteja fazendo mudanças seguras e sustentáveis. É verdade. Agora, eu sei que a gente tem se concentrado muito nos benefícios potenciais das dietas low carb, mas é importante reconhecer que essa abordagem não é para todos e pode haver desvantagens potenciais a serem consideradas. O que você acha disso? Você está certo, o Dr. Souto aborda isso no seu livro também. Ele enfatiza a importância de individualizar as abordagens dietéticas e reconhecer que o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Quais algumas das desvantagens, os desafios potenciais que as pessoas podem enfrentar numa dieta low carb. Bem, como a gente mencionou antes, alguns indivíduos experimentam efeitos colaterais, como dores de cabeça, fadiga e náusea, durante a fase inicial de adaptação, frequentemente chamada de gripe cetogênica. Esses sintomas geralmente são temporários e podem ser mitigados, garantindo a ingestão adequada de eletrólitos e mantendo-se hidratado. E é sempre a boa ideia fazer a transição para uma dieta low carb gradualmente, em vez de fazer mudanças drásticas da noite para o dia. É como qualquer mudança na vida, né? A gente precisa ir com calma e respeitar o íntimo do corpo. Com certeza. Outro desafio potencial é o aspecto social de seguir uma dieta low carb. Pode ser difícil navegar em reuniões sociais ou refeições em restaurantes, quando suas escolhas alimentares são mais limitadas. Você se identifica com isso? Sim. Eu imagino que pode ser um pouco isolante às vezes, principalmente se você estiver cercado de pessoas que não são familiarizadas ou não apoiam um estilo de vida low carb. A comunicação é fundamental. Deixe seus amigos e familiares saberem sobre suas escolhas alimentares e por que você está fazendo elas. Você pode se surpreender com o quão compreensivos e apoiadores eles podem ser. E se você for comer fora, não tenha medo de fazer perguntas. E fazer pedidos especiais. A maioria dos restaurantes fica feliz em acomodar restrições alimentares. Absolutamente. Outra estratégia útil é planejar com antecedência. Se você sabe que vai estar numa situação onde as opções low carb podem ser limitadas. Considere fazer uma refeição ou lanche saudável antes, para não ficar com tanta fome. E tentar fazer escolhas menos saudáveis. E quanto àquelas vezes em que você quer se deliciar com algo que não é estritamente low carb? Tem espaço para flexibilidade. Afinal, ninguém é de ferro, né? Com certeza. O Dr. Souto enfatiza a importância das indulgências planejadas. Isso significa permitir-se desfrutar de seus alimentos favoritos ocasionalmente, sem se sentir culpado, ou como se estivesse trapaceando. A chave é fazer isso conscientemente e com moderação, sem deixar que essas indulgências atrapalhem seu progresso geral. Então é sobre encontrar um equilíbrio que funcione para você, né? Não se trata de ser perfeito o tempo todo, mas sim de fazer escolhas sustentáveis que apoiem sua saúde e bem-estar geral. Precisamente. Isso nos leva a outro aspecto crucial.
de fazer o low carb funcionar a longo prazo. Uhum. Mentalidade. O Dr. Souto enfatiza a importância de mudar seu foco da perda de peso a curto prazo para a saúde a longo prazo. Trata-se de adotar um estilo de vida que você possa realisticamente manter nos próximos anos. Em vez de apenas perseguir o número na balança. Exatamente. E isso requer uma mudança de mentalidade, de restrição e privação. Para empoderamento e escolha, trata-se de reconhecer que você tem o poder de tomar decisões informadas sobre sua saúde e criar uma maneira de comer que suporte seus objetivos e te faça se sentir melhor. Este é um ponto tão importante. Não se trata de seguir um plano de dieta rígido para sempre. Trata-se de desenvolver uma maneira sustentável e agradável de comer, que se torne parte integrante da sua vida. E lembre-se, os contratempos são a parte normal da jornada. Não deixe que eles te desanimem. Se você escorregar, simplesmente reconheça, aprenda com isso e volte para os trilhos. O progresso, não a perfeição, é chave. Essa é uma ótima lembrança. Nancy Shah. E aí, preparados para finalizar nosso mergulho no mundo low carb? Prontos. Já desvendamos mitos, exploramos benefícios, encaramos desafios. Agora queremos saber como a gente coloca low carb em prática no dia a dia. Boa pergunta. É hora de trazer a low carb para a vida real. Perfeito. Tenho certeza que muitos ouvintes estão se perguntando. Por onde começar? Quais os primeiros passos para quem é iniciante em low carb? O primeiro passo, que tal a gente começar reduzindo gradualmente os carboidratos refinados? Tipo bebidas açucaradas, lanches processados, pão branco. Sabe, aqueles que mais impactam a glicemia e a insulina. Então precisa cortar tudo de uma Yeah. vez. Que alívio. Mas, e aí, o que a gente coloca no lugar? Quais alimentos a gente deve priorizar? Uma boa estratégia é a substituição gradual, incorporando mais comida de verdade, menos processada. Aí você naturalmente vai trocando as opções menos saudáveis. Tipo mais vegetais, gorduras boas, proteínas de qualidade. Faz sentido. Isso aí, e não precisa complicar. Comece adicionando vegetais no vapor no jantar ou trocando cereal açucarado por ovos com abacate no café da manhã. Pequenas mudanças já fazem diferença a longo prazo. E você, ouvinte, já tentou fazer substituições graduais na sua rotina? E os lanches? Muita gente tem dificuldade com isso, especialmente no começo da low carb. Sem dúvida. A chave é escolher opções saciantes e com poucos carboidratos. Nozes, sementes, ovos cozidos, queijo. Até um pouco da carne do jantar. É tudo uma questão de planejamento, né? Ter opções saudáveis à mão para não cair em tentação quando a fome bater. Exato. E cada pessoa é diferente. Tem gente que fica bem com 3 refeições e sem lanches. Outros precisam de 1 ou 2 lanchinhos para manter energia e evitar compulsões. Encontrar o que funciona para você, para o seu estilo de vida. Como quebra-cabeça, cada peça no seu lugar. E falando em desafios, o aspecto social sempre surge quando o assunto é low carb, né? Sim. É difícil lidar com eventos, restaurantes, quando você tem mais restrições. Você se identifica com isso, ouvinte. Imagina, deve ser um pouco solitário, ainda mais se as pessoas ao redor não entendem ou não apoiam a low carb. A comunicação é fundamental. Converse com seus amigos, família, explique suas escolhas. Você pode se surpreender com a receptividade. E se for comer fora, peça informações, faça pedidos especiais. A maioria dos restaurantes se esforça para atender restrições. Com certeza. Planejar com antecedência também ajuda. Se sabe que vai ter poucas opções low carb, faça uma refeição ou lanche antes para não chegar faminto e cair em tentações. E quando bate aquela vontade de comer algo fora da dieta, tem espaço para flexibilidade. Ninguém é de ferro, né? Sem dúvida. O Dr. Souto fala da importância das indulgências planejadas, sabe? Se permitir comer algo que gosta de vez em quando, sem culpa. O segredo é fazer isso com consciência, sem exageros, para não prejudicar o progresso. Equilíbrio em tudo, certo? Não é ser perfeito o tempo todo, mas fazer escolhas que te levem em direção à saúde e bem-estar. Exatamente. E isso nos leva à mentalidade, outro ponto crucial para low carb a longo prazo. O Dr. Souto reforça: foco na saúde, não só na perda de peso. É construir um estilo de vida que você consiga manter nos próximos anos, sem ficar preso ao número na balança. É ter uma visão mais ampla da saúde e bem-estar. É mudar o mindset. Sair da restrição e ir para o empoderamento, a escolha. Você tem o poder de tomar decisões sobre sua saúde e criar uma forma de se alimentar que faça bem. Que mensagem libertadora. Não é seguir um plano rígido para sempre, mas descobrir uma forma de comer que seja sustentável, prazerosa e parte da sua vida. E você, ouvinte, como se relaciona com a comida. E lembre-se, os tropeços fazem parte da jornada. Não se deixe abater por eles. Se acontecer, aprenda, reajuste e siga em frente. O importante é o progresso, não a perfeição. Verdade. Errar, aprender e recomeçar faz parte do processo. E falando em aprendizado, o Dr. Souto sempre diz: conhecimento é poder quando se trata de saúde. Quanto mais a gente entende nosso corpo e como os alimentos nos impactam, melhores escolhas a gente faz. É isso aí. Não é seguir uma dieta cegamente. É se tornar um agente ativo da sua saúde, tomar as rédeas e fazer escolhas conscientes. É ser o capitão do seu próprio navio, navegando em direção a uma vida mais saudável e plena.
Que legal essa analogia. Cada um de nós é único, com necessidades e objetivos diferentes. O que funciona para um pode não funcionar para outro. A chave é encontrar o que te faz bem, o que você consegue sustentar e o que te deixa feliz. Ferramentas como o livro do Dr. Suto, Uma Dieta Além da Moda, seus vídeos no YouTube são ótimas para quem busca conhecimento e quer se aprofundar no tema. Com certeza. Este mergulho foi só o começo. Tem muito mais para explorar. Continue aprendendo, experimentando e descobrindo o que funciona melhor para você. E você, ouvinte, o que achou dessa imersão no mundo low carb? Esperamos que tenha te inspirado a buscar mais conhecimento e fazer escolhas conscientes para sua saúde. Continue curioso, bem informado e até a próxima.